Muito bem. Queria iniciar saudando, né, os camaradas do Rondô da Liberdade. Acho um tema que sempre vai nos lembrar o grande Marighella, né? Acho muito importante. E também importante a gente pensar um tema como esse. Veja, o título é um título polêmico, já vou dizendo porque é um título desafiador. Veja, é Cristianismo e Revolução, né? Historicamente, não necessariamente o cristianismo foi revolucionário. E muitas vezes, talvez até na maioria do tempo, né, do cristianismo, ele não foi revolucionário. Agora, existe uma teoria, veja, que eu acho que tem a ver com o marxismo, e durante um tempo eu trabalhei com esse tema, porque é o seguinte, depois, com a morte de Marx, né, Engels basicamente se torna a grande referência do marxismo. Engels, ele abre uma leitura do cristianismo que vai ter um impacto muito grande na tradição marxista posterior, que Marx não fez. Né? Eu sempre parto do pressuposto seguinte: eu gosto muito de Engels, eu tenho uma ligação muito forte com o pensamento engelsiano. Né? Eu nunca tratei Engels como segundo violino, como ele bem achava que era, o segundo violino de Marx, de maneira nenhuma. É um pensador que tem sua autonomia, apesar da ligação orgânica com Marx. Agora, Engels tem uma qualidade que não era própria de Marx. Engels aí me permitam entender, entendam como quiser isso, e a gente pode, sem dúvida nenhuma, aprofundar. Engels era mais historiador do que Marx, no sentido do ofício da historiografia. Eu vejo Marx muito mais como um filósofo e como um grande economista, e Engels mais como um historiador. Engels era muito preocupado com fonte historiográfica. Por que eu lembro isso para falar da relação cristianismo e revolução? Porque Engels, dentro da tradição marxista, é o primeiro a escrever um ensaio. Eu posso indicar, inclusive, a referência impressa desse ensaio sobre o cristianismo primitivo. Né? Na edição que a editora Boitempo publicou do livro Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, esse ensaio aparece como anexo. E Engels, depois desse ensaio, ele vai escrever um livro sobre as chamadas revoluções camponesas na Alemanha, que foi traduzido pela editora Expressão Popular naquela coleção Assim Lutam os Povos, organizado por, se eu não me engano, por Mauriase. É uma coleção da editora Expressão Popular. Então, Engels tem dois trabalhos sobre o cristianismo que tem uma coisa em comum nos dois. Qual é a coisa em comum? O cristianismo teve uma origem revolucionária. Ora, com isso, Engels vai influenciar Rosa Luxemburgo, que tem um ensaio nessa mesma linha. Engels vai influenciar Karl Kaus, que tem um ensaio nessa mesma linha. Engels vai, até certo ponto, influenciar Lenin. Engels vai influenciar Gramsci e etc. Né? Veja, essa leitura que eu estou fazendo aqui, alguém pode dizer, Romero, é da sua cabeça? Não. Ela é debitária daquela figura que eu sou muito ligado quando o assunto é cristianismo, marxismo, cristianismo e revolução, que é Michel Louvi. Essa leitura deve muito a Michel Louvi, tá certo? Michel Louvi faz essa leitura, eu concordo integralmente com ele, eu sigo as indicações bibliográficas dele, e Engels é o grande ponto de partida para isso. Significa dizer, Engels, Rosa Luxemburgo e Caus vão defender a ideia de que o cristianismo dos 3 primeiros séculos era um cristianismo de proletários, era um cristianismo dos de baixo, era um cristianismo dos oprimidos, etc. Significa dizer, era um cristianismo, e o interesse de Engels, que é o mesmo de Rosa Luxemburgo, né? Para quem tiver interesse, o texto de Rosa Luxemburgo chama-se O Socialismo e as Igrejas. O livro do Kautsky é A Origem do Cristianismo, de Kautsky. Tudo isso que eu estou dizendo tem tradução em português. E no caso de Engels, são os dois que eu citei aqui, sobre o cristianismo primitivo e as revoluções camponesas na Alemanha. Né? Tal. Esses dois textos de Engels vão influenciar essa tradição marxista que chega aonde eu estou chegando agora, que é essa origem revolucionária do cristianismo. Então, veja, a ideia de cristianismo e revolução, que pode parecer um absurdo, não é, até porque uma figura insuspeita. Veja, Engels, ao estudar o cristianismo, ele não se tornou cristão, viu? Que fique evidente aqui, Engels era ateu, Rosa Luxemburgo era ateia, Kautsky era ateu. Então, não se trata de estudos dogmáticos ou doutrinários, são estudos no campo da historiografia social, ponto, né? Para evitar qualquer confusão. Não se trata de estudos doutrinários ou estudos dogmáticos, são estudos dentro do campo que eu chamo de historiografia social, que para mim Engels
exemplar nesse campo, não só esses textos sobre o cristianismo, outros que ele escreveu também, mas aqui eu vou me restringir ao cristianismo. Então, a partir de Engels, nasce essa ideia de que o cristianismo foi revolucionário. Porque, veja, essa ideia de que o cristianismo foi revolucionário no começo não é uma coisa comum ao cristianismo. Então, Engels, na verdade, trabalha com essa hipótese. Para mim, não é só uma hipótese. Engels trabalha com documentos, eu acho importante. Vamos lá. Engels, ele parte não só dos evangelhos, ele não só cita os 4 evangelhos, ele não só cita os evangelhos apócrifos, os Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo, como Engels cita também trabalhos de alemão, de alemãos sobre esse tema. Então, assim, farta a bibliografia de Engels. Por isso que eu chamo Engels de um grande historiador social, porque ele trabalha com fonte. Engels não faz meramente teoria, né, a partir da realidade histórica e tal. Então, a partir de Engels nasce essa ideia de que o cristianismo originalmente foi revolucionário. Essa ideia ela é muito importante, por quê? Porque, veja bem, situando o cristianismo original, o cristianismo originário, ou chamado de primitivo, primeiro, no campo revolucionário, você entende uma experiência religiosa que, na sua origem, tinha esse traço. Isso é muito importante, né? Significa dizer, trata-se Jesus como um revolucionário. Então, assim, um Jesus perseguido pelo Sinédrio, perseguido pelo Império Romano, um Jesus que incomodou o Império Romano, né? Um Jesus que revolucionou os gostos, gestos e atitudes judaicas, né? Um Jesus que tinha uma relação muito livre com as pessoas e, acima de tudo, um Jesus que atraiu para si as pessoas, eu vou usar um termo mais romano, as camadas do proletariado. Né? Tem gente que acha que proletariado é anacrônico. Minha gente, por favor, proletariado é um termo romano, operário é que é um termo moderno, tá certo? Proletariado é anterior, não é, ao operariado. Então, esse proletariado pobre da Galileia a Jerusalém, Jesus os atraiu. Pobre, cego, coxo, aleijado, doente, mulher, prostituta, etc. Ora, essa leitura engelsiana, ela, de certa forma, formata, não é, uma leitura do cristianismo. Então, nesse sentido, nas suas origens, o cristianismo teve uma dimensão revolucionária. Agora, há um segundo ponto que eu acho importante discutir com o pessoal aqui que acompanha o Rondô, que é a ideia da fé cristã como mobilizadora da ação coletiva. Cara, aí sim, eu acho que aí Engels entra de cheio. Porque o que interessa a Engels, veja que coisa interessante, meus amigos e amigas. O que interessa a Engels não é provar se Jesus existiu ou não. Não é provar se Jesus ressuscitou ou não. Não, não. O que Engels quer, na verdade, é mostrar que o cristianismo é uma religião que mobiliza socialmente. Veja, se Romero tem fé ou não, se Duval tem fé ou não, isso não interessa a Engels. Não interessa a Engels. O que Engels quer, veja bem, e aí eu acho foda, que coisa, né? Usar uma palavra dessa falando de cristianismo. Eu acho muito foda uma coisa que Engels faz, que é assim dizer, ó, eu quero trazer para o proletariado moderno, para o movimento operário moderno da segunda metade do século XIX, uma experiência historiográfica que ajuda na sua mobilização. Engels, minha gente, era um grande, grande estrategista. Engels era um grande estrategista. Isso a gente tem que aprender com o velho Engels. Engels queria dizer o seguinte: olha, nas fileiras do operariado moderno, tem muita gente que é católica e protestante e judeu. Cabe-nos trazê-los para a mobilização social, para a luta do operariado. Se esse operário quer continuar sendo cristão ou não, é uma decisão dele. A nossa preocupação enquanto organização revolucionária é trazer este ser para a mobilização social. Veja, e ele percebe que o cristianismo, na sua origem, era uma religião mobilizadora socialmente. Ponto. Isso, para mim, eu acho fundamental. E eu diria, aquilo que é mais importante, não é, no cristianismo. Agora, o cristianismo, ele viveu uma série de peripécias, né? A começar da sua ligação com o Império Romano a partir do século IV com Constantino. É bom também chamar a atenção de que até o século IV nós falávamos de cristianismo, primeira igreja, igreja primitiva tal. A partir do século IV nasce, né, uma coisa chamada catolicismo romano, né, ou igreja
católica, apostólica, romana. Né? Por quê? Porque aí tem uma discussão geográfica e teológica. Geográfica, a igreja deixa a sua sede em Jerusalém e vai para Roma. Isso é uma mudança geográfica fundamental, até hoje, né? Até hoje, a sede do catolicismo é Roma, né? Entenda-se, o Vaticano é uma coisa dentro de Roma, tal, é um Estado dentro de Roma. Então, Roma passa a ser a sede da igreja, não é? A partir do século IV. Mas é uma mudança também teológica, porque Jerusalém ainda mantinha uma identidade muito judaica, né? E o apóstolo Paulo, que tinha sido judeu, convertido ao cristianismo, o apóstolo Paulo, ele queria desconstruir essa identidade judaica no cristianismo. É um debate, minha gente, que eu não vou poder aprofundar aqui, não vou poder, infelizmente, porque é um tema muito específico, tal, que é toda a produção do apóstolo Paulo e o trabalho dele, né? Mas eu não vou poder. Mas havia uma tese no apóstolo Paulo que era, de certa forma, quebrar a identidade judaica do catolicismo e lhe dar uma identidade propriamente cristã. Então, sair de Jerusalém para Roma foi fundamental. Né? E, então, foi tanto importante geograficamente como do ponto de vista teológico. A partir daí, você tem o catolicismo romano unificado, entenda-se, unificado brigando, né? Que é impressionante. O catolicismo ele tem umas, entre aspas, tendências que a gente chama alguns chamam de seita tal, mas foram, na verdade, grupos que nasceram dentro do catolicismo a partir do século V, VI até a reforma protestante do século XVI, que são os grupos tipo Valdense, Cátaro, Albigenses, os Fraticelli, Francis de Assis e tal, são grupos que nascem dentro do catolicismo medieval. O catolicismo medieval, ele passou a ser a identidade da igreja. O catolicismo medieval, ele vai durar em torno de, a partir do século VIII, com a reforma gregoriana, até o século XVI. Veja, vai dar aí quase 1000 anos de história, né? Então, o catolicismo, ele se consolida enquanto identidade, não é? Ele nasce no século IV. Entre o século IV e o século VIII, há um processo de consolidação do pensamento católico, né? Que é a chamada patrística, os chamados padres da igreja. O segundo momento de consolidação do catolicismo nasce no século XIII com a chamada escolástica, com um santo genial, que também não vai dar para aprofundar aqui, porque o homem escreveu muito, é considerado o maior gênio da igreja, chama-se Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino para quem não é católico. Né? De Tomás de Aquino até o século XVI, você vai ter o predomínio da chamada escolástica. Ora, o fim da escolástica vai se dar com a reforma protestante. A reforma ela vai se rebelar completamente, principalmente a figura de Martinho Lutero. Né? A partir de Lutero, nasce um outro ramo do cristianismo que vai ser chamado de protestantismo. Então, a Igreja Católica ela vai fazer uma contra-reforma entre os séculos XVI e o século XIX. É o período em que a Igreja vai reagir à modernidade, até vir o Concílio Vaticano I, não é? A partir do Concílio Vaticano I, a Igreja começa a reagir ao mundo moderno. O Vaticano I ele foi proposto, lançado, sob o papado de um dos papas mais conservadores da Igreja, mais reacionário da Igreja, chamado Pio IX. Esse Papa merecia um capítulo à parte. Esse Papa merecia um capítulo à parte. Eu não vou poder trabalhar, porque esse Papa, se você quer estudar, eu sempre digo aos alunos e quem se interessa pelo tema, se você quer saber as origens do pensamento reacionário católico, você começa com o Papa Pio IX. Né? Esse Papa, inclusive, tem histórias macabras sobre ele. Né? Recentemente foi lançado um filme sobre ele de um italiano chamado Marco Bellocchio. Esse cara tem 84 anos, é considerado um dos maiores cineastas italianos. Bellocchio tem um filme chamado O Sequestro do Papa. Esse Papa Pio IX, ele sequestrou um menino judeu, de uma família judia, porque esse menino tinha sido batizado na igreja e o Papa colocou na cabeça de que se o menino foi batizado na igreja, ele não podia ficar com a família judia. E ele tomou o menino da família. Tomou e levou para o Vaticano, criou o menino virou padre e tal. Tem um filme sobre isso. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas eu recomendo, quem se interessa pelo tema, ver o filme, O Sequestro do Papa, Marco Bellocchio. É um filme do ano passado, inclusive. Continuando aqui. A igreja, ela se fecha para o mundo moderno. A partir de Pio IX, a partir do Concílio Vaticano I, ela vai ter um Papa, depois de Pio IX, um Papa chamado Leão XIII. Esse Papa ele foi muito importante, porque Leão XIII ele é o pai da chamada doutrina social da Igreja. Veja, se Pio IX era um Papa reacionário, que reagia ao mundo moderno, sempre do contra,
Leão XIII vai fazer uma coisa interessantíssima, que é, se nós não podemos derrotar o mundo moderno, o que, é que a gente faz? Se alia a ele e o converte. Cara, que sacada desse Leão XIII. Esse Leão XIII não era brincadeira. Esse homem, em 1891, ele lança um documento chamado Rerum Novarum. É a primeira encíclica chamada As Encíclicas Papais Sociais. Para você ter uma ideia, foi ideia do Papa Leão XIII criar o curso de serviço social. O Papa Leão XIII queria um exército do lado dele para trabalhar com a pobreza, para disputar os pobres com os socialistas. Foi o primeiro confronto aberto entre católicos e socialistas. Foi com Leão XIII, porque Leão XIII ele criou todo um grupo em torno dele chamado Ação Católica para ir para as periferias da Europa para disputar com os socialistas. Por quê? Aí é uma tese de Eric Hobsbawm, historiador que eu muito admiro. Hobsbawm organizou uma coleção chamada História do Marxismo. O volume 1 Eric Hobsbawm é ele mesmo que escreve. Ele dedica um ensaio, né, ao movimento operário e suas leituras no século XIX. Esse ensaio é primoroso, está lá no livro História do Marxismo, volume 1. Nesse ensaio, Hobsbawm vai dizer o seguinte: houve um processo de secularização entre os operários. Eles liam Darwin, eles liam política, e ao ler Darwin e política, eles se afastavam da igreja. O Papa Leão XIII percebeu. Ora, era preciso disputar esses católicos para que eles não deixassem a fileira do catolicismo e fossem para o socialismo. Porque na cabeça do Papa, quem vai para o socialismo vira ateu. E virando ateu, deixa a igreja. E a igreja perde sua base. Papa Leão XIII cria a chamada doutrina social da igreja. A igreja começa não a se abrir para o mundo moderno, ela começa a disputar o mundo moderno. Né? Depois do Papa Leão XIII veio o Papa Pio X, que continua na mesma toada de condenar o mundo moderno. Depois de Pio X veio Pio XI, depois de Pio XI veio Pio XII, e aí é o último grande Papa antimoderno, é Pio XII. Pio XII morre quando? Em 1958. Pio XII morre, a igreja entra em crise e ela consegue eleger um Papa já velho, um Papa já idoso para a idade dos Papas, e que se imaginava que seria um Papa de transição. Esse homem muda a igreja. Chama-se João XXIII, conhecido por nome de batismo de Giovanni Roncalli. Roncalli se torna o Papa João XXIII, Roncalli convoca o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II muda radicalmente a igreja tal está aqui. É um dos pontos, inclusive, que a gente combinou aqui de discutir no Rondô, o Concílio Vaticano II de 1962 a 65. Veja, esse é o período do Vaticano II, só que a convocação dele se deu em 1959 para 60, a convocação. Quer dizer, o Papa convoca para o Vaticano, não é, bispos e cardeais para pensar um novo concílio que tinha esse nome, Vaticano II, porque tinha tido um primeiro no século XIX. O Concílio Vaticano I, ele foi um concílio muito reacionário, muito conservador, muito antimoderno. Foi um concílio que criou uma coisa que até hoje é um problema para a igreja, chamada infalibilidade papal. Olha, essa tese da infalibilidade papal é a invenção do Concílio Vaticano I. É a invenção de Pio IX, nunca existiu na igreja, isso é uma invenção dos delírios de Pio IX. Os católicos de direita me odeiam, porque eu chamo Pio IX de um delirante. Era um delirante completo. Então. Mas eles não gostam. Paciência, não é? Paciência. Veja, o Concílio Vaticano II fez uma coisa que eu acho muito importante, né, discutir aqui com o pessoal do Rondon. É a modernização da igreja. De fato, é isso mesmo. A Itália tem um termo para isso, chama-se aggiornamento. Aggiornamento. Não é? O concílio, ele conseguiu o aggiornamento da igreja. Só que, veja bem, o Concílio Vaticano II, ele começou com João XXIII, só que ele morre. Ele já estava idoso, doente e tal. Ele morre em 63. Né? Quando ele morre, para o concílio, porque é o seguinte: o concílio é uma prerrogação do Papa. Por exemplo, se o Papa, depois de João XXIII, dissesse: olha, tudo que o Papa João XXIII fez não vale para nada, joga fora, ele poderia fazer isso. Poderia. Porque o Papa, ele é um pontífice absoluto. Só que o Papa escolhido foi Paulo VI. Paulo VI, até certo ponto, era discípulo de João XXIII. Ele resolve continuar o concílio. Ele não para o concílio, ele para o concílio para enterrar João XXIII. Né? Depois das exéquias de João XXIII, retoma-se o concílio, né? E o concílio é encerrado em 65. Ele era para ser encerrado em 64. Por conta da morte do Papa,
encerrou 65. Em 69, o Paulo VI vai fazer uma reforma radical na liturgia católica. Ele vai mudar definitivamente a missa. A missa que era rezada em latim, com o padre de costa para o público, ela passa a ser a missa rezada no vernáculo próprio e com o padre de costa para o sacrário e de frente para a população. Essa mudança foi fundamental na igreja, viu? Mudança fundamental. Veja, é claro que você pode dizer, mais ou menos, para quem é católico, é verdade. Para quem é católico, quem não é católico, isso não tem importância nenhuma. Agora, ela foi uma mudança significativa. Por quê? Porque é isso que, às vezes, a direita não quer perceber, a direita católica, inclusive. A missa, em português, ela dialoga com a população. A missa, em português, ela abre um diálogo tete a tete do sacerdote com o povo. A missa em latim era o antidiálogo. É isso que a pessoa tem que entender. Era um antidiálogo. Vamos lá. Primeiro, ela era em latim, numa língua morta. Segundo, o sacerdote ficava de costas para o povo toda a celebração. Ele só se voltava para o povo quando ia dar um informe. Né? Então, assim, era uma missa que, na verdade, ela já estava se tornando anacrônica em relação à própria liturgia praticada pelo catolicismo. Então, o Papa, na verdade, selou definitivamente isso. Né? Alguns chamam maldosamente de a missa de Paulo VI, mas não é. Não é a missa de Paulo VI, é a missa da igreja. Obviamente, Paulo VI, que chancelou legalmente, a partir de um édito, não é, a missa agora no vernáculo próprio. Agora, haverá um acontecimento que eu diria que aí vamos entrar em algo absolutamente novo, que depois do Concílio Vaticano II, depois da reforma litúrgica, precisava uma, digamos assim, uma aculturação do concílio em terras não europeias. A América Latina saiu na vanguarda. A América Latina saiu na vanguarda. Por quê? Porque a América Latina tinha um episcopado já muito avançado, bispos avançados, bispos que já estavam trabalhando com o povo, bispos que já estavam inseridos em trabalho de periferia, bispos que a gente chamaria de progressistas. Dentre eles, uma das figuras mais geniais que eu acho do episcopado latino-americano, Dom Helder Câmara, que trabalhou em Recife e Olinda. Dom Helder se torna bispo de Recife e Olinda em 64, não é? Exatamente antes de terminar o Concílio Vaticano II. Né? E Dom Helder ele vai ser muito importante para a convocação de uma conferência episcopal latino-americana na cidade de Medellín, na Colômbia. Primeira observação, por que a escolha de Medellín, minha gente? Olha, Medellín, nos anos 60, era a capital da droga das Américas. Medellín era pobre, miserável. Medellín era o centro do tráfico na América. Medellín, a escolha de Medellín foi de propósito. Assim, entendeu? Foi de propósito. Né? Pensar Medellín era pensar a igreja da América Latina no seu lugar mais miserável das Américas. Né? E isso teve uma influência na Conferência Episcopal de Medellín. A Conferência Episcopal de Medellín é uma conferência que vai mudar a igreja latino-americana. Né? Ela é uma conferência que vai enfrentar os principais temas que a América Latina sangrava, como pobreza, miséria, educação, presença da igreja no mundo e, obviamente, né, uma coisa que já estava chegando na América Latina, que eram as ditaduras, né? Os governos não democráticos. Medellín redige um documento que é um marco, as resoluções da Conferência Episcopal de Medellín é um marco para a igreja na América Latina. Eu vou arriscar usar um termo que a gente vai falar daqui a pouco. Com Medellín vai nascer uma teologia chamada Teologia da Libertação. Né? Com Medellín nasce uma coisa chamada Teologia da Libertação. É a igreja da América Latina assumindo, não é, essa luta popular. Vou dar um exemplo em que Medellín foi fundamental. Medellín cunhou um termo que não estava no Concílio Vaticano II e que é um termo que eu acho fundamental para entender o que foi aquela mudança. O termo é, entre aspas, opção pelos pobres. A opção pelos pobres, veja, eu não vou poder aprofundar aqui, mas olhe, é um termo teológico. Tem um biblista protestante que eu amo, eu sou fã desse cara, já falecido. Para você ter uma ideia, esse cara era teólogo batista, pastor batista, nasceu nos Estados Unidos, foi fazer uma missão na Nicarágua, isso na segunda metade dos anos 70. Lá ficou na Nicarágua como pastor, engrossou as fileiras do sandinismo, apoiou a Revolução Sandinista, isso tudo um pastor protestante, chamado George Pixley, George V. Pixley. Né?
Esse pastor, ele tem uma tese, ele tem um livro maravilhoso chamado A Opção pelos Pobres. Ele faz um estudo de como surgiu esse termo na igreja cristã. Ele vai do Êxodo do Antigo Testamento até os anos 60. Então, o livro de Pixley, para mim, é uma referência. Esse livro foi publicado nos anos 80 pela editora Voz, A Opção pelos Pobres. Ora, a opção pelos pobres em Medellín, ela é uma opção não só ideológica, ela é ideológica, mas ela foi uma opção praxeológica. Aqui eu estou usando um termo um tantinho marxista, me permitam isso, de vez em quando eu sou marxista. Então, esse termo ele é fundamental. Ele vem de Gramsci, todo mundo sabe, filosofia da praxis e tal, mas à época tinha um filósofo espanhol fugido do fascismo espanhol e ele vai radicar sua vida no México, chamado Adolfo Sánchez Vázquez. Eu acho o livro de Vázquez fundamental ainda hoje. Chama-se Filosofia da Praxis. Esse livro, inicialmente no Brasil, foi publicado pela Paz e Terra e depois ele foi publicado pela Expressão Popular, tá certo? Então a edição mais recente é da Expressão, a edição, eu diria, no mercado é da Expressão Popular. O Vasquez, ele retoma não só Gramsci, mas ele discute a categoria praxis como a categoria fundamental do marxismo. Então, eu uso a ideia de que Medellín não só foi um posicionamento ideológico, mas foi uma posição praxeológica nesse sentido. Por quê? Porque foi uma posição em que empurrou a igreja para o mundo prático. Vou dar um exemplo bem concreto. Em 1970, existia um colégio muito grande dos jesuítas no México. Um dos maiores colégios privados no México era do jesuíta, era uma educação. Basicamente, o jesuíta formava o que tinha de mais rico no México. Era um colégio para rico, era um colégio da burguesia mexicana. Esses padres jesuítas, influenciados pela teologia da libertação, eles perceberam que fazer daquele colégio uma chocadeira de burguês era uma traição com o que eles acreditavam. O que eles fizeram? Eles fecharam o colégio, alugaram o colégio lá para alguma coisa, né? E foram morar nas periferias e alugaram casinhas muito pobres para morar nas periferias. É isso que eu chamo de praxeologia. Os caras foram trabalhar na periferia. Para isso, eles tiveram que se preparar, estudar educação popular, etc. Veja, esse fenômeno, ele não foi um fenômeno só mexicano, tá certo? Esse fenômeno foi um fenômeno latino-americano. Freiras deixaram o convento e foram para as periferias, padres deixaram as paróquias ricas e foram para as periferias. Aí sim nasceu a teologia da libertação. A teologia da libertação, que era um momento teórico da Conferência Episcopal de Medellín, se torna uma praxis a partir da ação desse religioso no mundo dos pobres. Pronto. O mundo dos pobres vai ser o mundo da teologia da libertação. A partir, não é à toa que a partir de 69 começam a aparecer os livros teológicos, né? Começa a aparecer teólogos como Leonardo Boff, teólogos como Gustavo Gutiérrez. Em 1970, na cidade de Lima, no Peru, Gustavo Gutiérrez escreve um livro chamado Teologia da Libertação. Veja, esse fenômeno que não tinha nome ainda, que na Conferência de Medellín de 68 não tinha nome, vai ter nome em 70 com Gustavo Gutiérrez, Teologia da Libertação. A partir daí, começa a se ter uma produção extraordinária do ponto de vista teológico. Produção, puta merda, extraordinária. Né? Você vai ter aqui no Brasil teólogos como o próprio Leonardo Boff, no Peru, Gustavo Gutiérrez, na Argentina, Miguel Bonino, na Costa Rica, em El Salvador, no Uruguai, Juan Luís II, um dos maiores teólogos que eu conheço, no México, você vai ter uma geração importantíssima de teólogos e teólogas. Por exemplo, o México tem a primeira grande teóloga feminista, chama-se Elsa Tames. Elsa Tames, né? Em São José, da Costa Rica, você vai ter uma experiência de instituições que trabalham com produção teológica, não é? Haverá um boom teológico na América Latina na década de 70 até a década de 80. Então, você vai ter esse boom teológico, será o que a gente chama de teologia da libertação. Né? Essa produção teológica ela vai ter um papel importantíssimo, né, em redefinir, veja, redefinir os marcos da teologia ocidental. Cara, se eu diria
que se alguém perguntasse, Homero, qual seria, se você fosse obrigado a dizer, qual seria o maior mérito da teologia da libertação? Dentre tantos que ela tem. Diga um que você acha sintético. Eu tenho um. Ela redefiniu os marcos da teologia ocidental. A teologia ocidental, ela ganhou um novo patamar com a teologia da libertação. Então, assim, a teologia da libertação redefiniu a noção de pecado, a noção de igreja, a figura de Jesus de Nazaré, o papel do Espírito Santo, o papel da mulher na igreja, a relação com populações indígenas, negras, etc. A teologia da libertação redefiniu a pastoral popular, redefiniu a relação com o catolicismo popular. Cara, a teologia da libertação redefiniu os marcos da teologia ocidental. Veja, isso é pouco? Não, isso é muito. Isso é muito. A teologia é uma área marcadamente conservadora, minha. Teologia é uma área marcadamente conservadora. A teologia ela é marcadamente escolástica. Tal. A teologia da libertação revoluciona a escolástica. E, consequentemente, ela vai ter uma influência em outras áreas. Por exemplo, a teologia da libertação será atravessada pela educação popular e, consequentemente, por Paulo Freire. A teologia da libertação vai ser atravessada pela economia política marxista. Veja que é a primeira vez que eu estou usando uma área marxista para falar da teologia da libertação, porque, de modo geral, todo mundo acha que a teologia da libertação nasceu dentro do marxismo. Isso é falso, minha gente. Isso é falso. Não teria a menor condição. O marxismo não produz teologia. Né? Não faz sentido isso. Na verdade, a teologia da libertação vai se utilizar de categoria marxista. Mas o marxismo não gera teologia. Francamente, eu acho isso completamente errôneo. O teólogo e biblista que eu citei agora há pouco, o George Pixley, ele tem um livro maravilhoso chamado Êxodo. Êxodo, só isso. É um estudo que ele fará do Êxodo. Ele diz: alguém quer saber qual é a origem da teologia da libertação? É o Êxodo. A origem da teologia da libertação não é o marxismo, é o Êxodo. E aí ele escreve um livro só para provar isso. Né? Então, assim, a teologia da libertação ela é uma teologia, ela não é sei lá, uma corrente marxista. Agora, a teologia da libertação se utiliza de categorias marxistas. Eu vou usar um termo criado pelo padre José Comblan, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, foi meu professor e eu tive ligações com o padre Zé Comblan e eu admiro muito. Acho um dos maiores teólogos que eu conheci na vida foi o padre Zé Comblan. Zé Comblan, ele dizia que qual é o papel do marxismo na teoria da libertação? É ser uma mediação socioanalítica. Vou repetir. Qual é o papel do marxismo na teoria da libertação? É ser uma, entre aspas, mediação socioanalítica. Significa dizer, a teologia da libertação se interessa pelo marxismo como leitura do mundo. Como leitura do mundo. Para que a teologia da libertação tenha uma melhor leitura do mundo para agir sobre ele. Cara, eu acho isso extraordinário. Acho isso extraordinário. Né? Assim, para mim é o máximo de marxismo que eu vejo na teologia da libertação. É o marxismo ser uma categoria socioanalítica. A teologia da libertação se utiliza do vocabulário marxista para entender o mundo. Não é para reduzir a teologia ao marxismo, não é para isso. Né? Então, quando um teólogo da libertação utiliza luta de classe, utiliza ideologia, utiliza alienação, utiliza fetichismo da mercadoria, ele está se utilizando de categorias cevadas no marxismo para entender a realidade a qual o teólogo está inserido. Para isso. E, através disso, agir no mundo. E não necessariamente para ficar no marxismo. Tá certo? Agora, é claro que tem teólogo que estudou mais marxismo, é óbvio. Tem teólogo que estudou mais e outros menos o marxismo. Houve um momento em que estudar o marxismo era fundamental, né? Fundamental. Né? Eu ainda hoje acho. Né? Eu ainda hoje acho importante o marxismo. Se o marxismo não é tudo, se o marxismo não é único, mas o marxismo é importante, né? Para desvelar o mundo do capital. Enquanto houver capitalismo, para mim, o marxismo será sempre atual, porque o Capital de Marx é uma obra, como diz o subtítulo, crítica da economia política. Ele vai dizer, é uma crítica da economia política burguesa e uma crítica radical. Né? Uma crítica radical. Então, nesse sentido, o marxismo se mantém atual. Agora, a teologia da libertação ela vai ser muito perseguida, e eu quero terminar com isso. Ela vai ser muito perseguida, muito perseguida. Né? Primeiramente, ela vai ser perseguida pelo Papa João Paulo II. Papa João Paulo II era um polonês, né? Um polonês que viu de perto a ocupação soviética na Polônia. Por que eu uso a palavra ocupação?
com todo respeito aos meus colegas stalinistas, a Polônia não viu revolução porra nenhuma. A Polônia foi ocupada num acordo após a Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O leste europeu ficava com a União Soviética e a União Soviética ocupou a Polônia. Né? E isso teve consequência gravíssima na Polônia. A Polônia é um país muito católico. Né? O Papa João Paulo II, que era, na Polônia, Karol Wojtyła, esse Papa foi padre, foi bispo e cardeal em Cracóvia, e era uma liderança com a juventude. Olha, o Papa João Paulo II, ele trabalhou, no mínimo, 20 anos com a juventude polonesa. Então, assim, o Papa João Paulo II não era brincadeira, era um homem muito inteligente. Agora, também não posso esconder o jogo. Era um anticomunista visceral. Para ele, comunismo era o stalinismo era a União Soviética e a União Soviética invadiu a Polônia, ponto. É nossa inimiga. É nossa inimiga, não tem acordo. É nossa inimiga. Não é? E o Papa, quando ele assume o papado, ele assume o papado em 78. Uma curiosidade. Em 1978, foi o único momento da história da igreja em que ela teve 3 papas no ano só. Em 1978, a Igreja Católica Romana teve 3 papas num ano só. Primeiro, morre o Papa Paulo VI, É eleito o Papa João Paulo I, que morre com 34 dias. 2 semanas depois é eleito João Paulo II. 3 papas no ano só. João Paulo II é eleito no final de 78. Assume o papado, ele como um polonês muito inteligente, poliglota, inteligente, mas anticomunista literal. Ora, o Papa João Paulo II, ele faz um acordo miserável com Ronald Reagan, governava os Estados Unidos, Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra. O que tem em comum entre Thatcher e Reagan? Uma coisa chamada neoliberalismo. Não é? Um dos desafios do neoliberalismo era derrubar o comunismo, ou o que eles entendiam por comunismo, que era a União Soviética. Ora, conseguiram, né? Em 89, o Muro de Berlim, em 91, o fim da União Soviética. Papa João Paulo II, ele era um homem muito conservador para dentro da igreja. Era aberto politicamente para viajar, beijar o chão, etc. Mas ele era um papa muito conservador para dentro. E ele perseguiu a teologia da libertação implacavelmente. Ele perseguiu o bispo da Teologia da Libertação, ele perseguiu o padre, ele puniu Leonardo Boff, ele mudou bispo de diocese, ele reforçou o estudo tradicionalista na igreja, etc. Então, o Papa João Paulo II, ele perseguiu implacavelmente a Teologia da Libertação. Nos anos 90, a Teologia da Libertação já chega quase que cansada, não é? De certa forma, houve um descenso, né? Um refluxo muito grande da Teologia da Libertação. Agora, para mim, e eu quero terminar com isso, ela não acabou. Ela não acabou. A Teologia da Libertação, ela foi sobrevivendo à medida em que ela foi se reatualizando nos seus temas. Por exemplo, ela incorporou o debate ambiental, que foi muito importante. Houve um momento em que o debate ambiental era uma característica da Teologia da Libertação. Ela incorporou a pauta feminista, ela incorporou a pauta, eu diria, de combate ao racismo. Então, a Teologia da Libertação, ela acabou se renovando a partir da sua pauta. Agora, obviamente, ela não é mais o que era nos anos 80, nos anos 70. Os padres, a sua maioria, já morreram, bispos morreram, foram colocados no lugar desses padres e bispos muito conservadores, né? Padres muito tradicionalistas, a ponto de serem padres que nunca tiveram a formação nem perto da teologia da libertação. São padres fracos teologicamente, porque leram basicamente a doutrina da igreja, são padres despreparados politicamente, porque não leem o marxismo, são contra o marxismo, né? São padres basicamente voltados para dentro da igreja. São presa fácil do conservadorismo e tal. Mas a teologia da libertação ela não morreu. E com a ascensão, aí eu termino mesmo, do Papa Francisco. O Papa Francisco foi eleito em março de 2013. Ficou de 2013 a 2025, 12 anos de papado. Foi muito importante o papado de Francisco, porque ele deu uma esperança à teologia da libertação. O Papa Francisco não perseguia teólogo, o Papa Francisco incentivava a pauta da teologia da libertação, o Papa Francisco era um homem muito modesto, um homem muito simples, e, de certa forma, um homem que fez um bem muito grande à igreja e um bem maior ao mundo, porque ele não foi apenas um Papa, ele foi um estadista também. Né? E isso, de certa forma, foi importante. Então, ele de certa forma, deu um fôlego, né? E começaram a voltar
as pautas da teoria da libertação, que é hoje o que eu acompanho, estudo, né, tematizo, debate, etc.